Programa Revista 53 e hoje a gente vai bater um papo com o coletivo As Travestidas, da peça Quem Tem Medo de Travesti. Ne me fait pas peur, je suis un peu dévorateur, un pessimiste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je m'exerce et travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que Rodrigo, e vocês fazem parte de um coletivo? Isso, o coletivo artístico As Travestidas, lá de Fortaleza. O coletivo artístico ele começou há uns 14, 15 anos atrás, quando o Silvério Pereira ele iniciou a nossa primeira peça, Uma Flor de Dama. Aí essa peça reverberou muito na cidade, né, porque ela falava sobre o universo das travestis, transexuais e transformistas, já era o primeiro embrião do trabalho. E aí, eu acho que em 2008 para 2009, ele abriu as portas do Cabaré da Dama, que seria a apresentação desse solo dele com shows de transformismo. E aí isso fez com que muito da cidade visse o transformismo como uma arte cênica, uma arte cênica válida, né, com todas as suas técnicas, né, a dublagem, a roupa, a peruca. E aí, a partir disso, ele foi agregando outros artistas e mais artistas, e aí a gente transformou num coletivo artístico. Eu vi você cantando antes. O que é mais difícil? É colocar o sapato alto, é cantar, dublar? O que mais difícil é fazer tudo ao mesmo tempo, mas é uma questão sempre de prática, né? A gente não trabalha com teatro que a gente fala, a gente trabalha com teatro que a gente vive. Então, eu não só canto e ando de salto nos espetáculos, mas como eu ando de salto na rua, como eu canto na boate. Então, isso a gente está falando também sobre a nossa vida. Mesmo que seja sobre uma coisa maior do que nós, é um recorte também da nossa vida, né? Do que a gente vive. Elas vivem o terror e agora é uma madrugada. Como é estar participando dessa peça? Então, quando eu entrei no coletivo, eu sempre quis fazer teatro, né? Então, independente se eu ia trabalhar nesse universo feminino ou não, não era uma coisa que eu pensava em fazer. Mas a partir do momento que eu entrei no coletivo e comecei a ver a pesquisa do Silvério, que era sobre esse universo, quando nasceu Uma Flor de Dama, né? Do conto do Caio, e se tornou um espetáculo. As pessoas no teatro lá em Fortaleza, ele começou a convidar, e existia um preconceito do teatro em si, porque achavam que nós não estávamos fazendo teatro, nós estávamos fazendo uma fábrica de travestis, né? Isso até veio o nome de um outro espetáculo. Então foi um momento de encontro comigo mesmo, com a minha família e com aquilo que eu penso ao meu redor, né? Que a cena e manda beijos a todos seus amores e vive sempre a cores a escandalizar. Patrícia, qual a diferença entre uma travesti e uma transexual? A travesti e a transexual, a diferenciação que existe é na questão de gênero. A transexual, ela se sente mulher desde criança, se sente que não está no corpo biológico, né, no corpo que lhe corresponde biologicamente. E a travesti não, ela consegue transitar muito bem entre esses dois sexos, entre o masculino e o feminino, sendo que a única condição dela de mulher na sociedade é que ela se veste 24 horas de mulher, entendeu? E você, Patrícia? Isso. Bom, eu desde criança me sentia no corpo não adequado. Eu sempre me sentia diferente das outras crianças, de toda a turma, assim, eu sentia que quando os meus pais me obrigavam a fazer funções de meninos, eu me sentia meio deslocada, assim, tentando forçar algo que era muito, sabe, mentiroso para mim. Não, eu sentia que aquilo tudo era muito falso. E
Assim, a diferenciação de hoje, do período que vivemos para antigamente, é porque a gente não tinha, né, acesso a muitas coisas, então a gente não tinha como se libertar disso, porque a gente é criada numa sociedade altamente machista, onde a gente não pode expor realmente o que a gente quer. E aí meu grito de liberdade se deu através da arte mesmo, quando eu entrei no coletivo e quando eu conheci as meninas e também quando eu pude ter um contato maior com transexuais e travestis. E eu pude realmente me afirmar como pessoa transexual e viver assim. Verônica, como é que estar participando dessa peça tão bacana que traz esse tema tão legal pra gente? Então, particularmente o coletivo ele tem um papel fundamental na minha vida, assim, porque eu fui muito oprimida pela igreja até os 20 anos. E quando eu comecei a estudar teatro, meu primeiro trabalho foi com o coletivo As Travestidas, que até então não era um coletivo, até então era somente o Silvério, que nos convidou para fazer um trabalho que se chamava Cabaré da Dama, onde eu ainda era um garotinho cis, cheio de preconceitos, cheio de opressões. E minha primeira personagem foi a Verônica, que no entanto começou como personagem e que eu digo que borrou a minha vida e que hoje eu percebo que sempre fui Verônica e não o que era antes. Então, falar daquilo que é a nossa verdade é por si só muito forte, né? E principalmente pela urgência que a gente tem de falar disso, principalmente nos tempos atuais que a gente tem vivido, com tantas mortes, sendo o país que mais consome, por exemplo, pornografia transexual, ao mesmo tempo que é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Para além do coletivo, o coletivo ele veio como base, como alicerce para a minha vida, assim, tanto pessoal quanto identificação, quanto figura hoje que sou. Como é que tá podendo mostrar tudo isso para o público e trazer esse assunto, né, que a gente vê por aí no Brasil afora, morreu uma travesti, aí a gente pensa, mais uma, sabe, mas... Esse sentimento de mais uma é muito doloroso, né? Porque pra gente é diário, né? São as nossas amigas, são as nossas conhecidas, colegas, são pessoas do nosso convívio que estão se desaparecendo, que estão morrendo. Então, pra gente é muito forte, é muito, muito difícil. E quando a gente coloca isso à tona, a gente traz pro grande público, né? Eu acho que é um papel assim, muito importante na sociedade que o Coletivo As Travestidas, hoje eu falo isso de peito aberto, eu não falo isso de forma egocêntrica, achando que o nosso coletivo é o melhor. Não, a gente faz isso com muita vontade de mudança mesmo, sabe? E eu percebo que como o coletivo já tem uma história, principalmente lá em Fortaleza, que a gente já tem um nome, que já ganhou as ruas, já ganhou o gosto do público, a gente consegue levar a nossa mensagem para muito mais pessoas do que só o gueto que se espera, né? Muito se espera de que o nosso coletivo faça teatro para guetos, e quando a gente prova que a gente pode fazer para todo mundo, inclusive para os nossos guetos, assim. O bom do espetáculo é que a gente pode estar retratando muitas coisas da nossa vida, né? Além de ter uma dramaturgia baseada em grandes dramaturgos, em alguns contos, a gente também quis trazer para o espetáculo as nossas histórias. A gente vai poder ver no espetáculo histórias nossas de infância, até histórias da nossa adolescência, né? da nossa fase atual. Então, é um espetáculo muito sensitivo, entende? Assim, onde a gente pode estar falando com propriedade realmente da vida dessas pessoas que não são personagens. Alguns personagens, mas alguns no meu caso, e no caso da Alice, são realmente aquilo que acontece com a gente, né? No dia a dia, seja por um preconceito, seja por algo que a gente conquista
Então é algo muito verídico. A cidade vazia, da cor do asfalto. Alguém me pedia que eu cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas